E aí, sejam todos muito bem-vindos, meus caros e minhas caras, à nossa live aula aqui da comunidade LCA. E essa é uma daquelas aulas importantíssimas, aquelas que formam base, que formam estrutura para você entender todos os processos. Hoje nós falaremos de forma aprofundada sobre lançamento imobiliário, mais especificamente sobre lançamento imobiliário no modelo de represamento. Então eu te garanto que após assistir essa aula aqui, você de fato vai entender o que é isso. E aí, nesse exato momento, você deve estar pensando, eu não preciso assistir. Eu já fiz lançamentos, eu já trabalhei em lançamento como imobiliária, ou já trabalhei em lançamentos nesse modelo de represamento como um corretor autônomo, então eu já entendo esse processo. Deixa eu te falar, é muito importante que você assista essa aula, mesmo que você já trabalhou com um lançamento imobiliário nesse modelo de represamento, porque aqui você vai entender o que está por trás das estratégias. E se você entender isso, fica muito mais fácil explicar ao seu cliente e adaptar as suas estratégias para que ela possa ir de encontro com o lançamento. Aí tudo vai fazer sentido. Você sabe que uma pessoa não pode começar a correr antes de aprender a caminhar. Você não consegue fazer contas complexas antes de saber somar. E nem consegue escrever livros como escrevia Shakespeare sem antes saber o beabá. Muito menos tocar piano ou tocar flauta sem entender sobre as notas musicais. O meu objetivo aqui é te falar desse básico, dessa estrutura, porque o momento que você entender e dominar essa estrutura, todo o restante eu te garanto que vai ser fichinha, você vai tirar de letra. Vamos lá então, sem demoras, sem delongas, porque aqui é conteúdo na veia, direto. Primeira coisa que eu quero falar para vocês, existe alguns modelos de lançamento. Represamento não é o único. Ele se popularizou muito, principalmente para lançar apartamento popular e loteamentos, mas não é o único modelo de lançamento. Vamos primeiro conceituar o que seria lançamento. Lançamento, na prática, é o momento em que você pega um imóvel, um terreno, uma casa, um apartamento, um centro comercial e coloca disponível no mercado. Isso é lançar. Quando você vai lançar um foguete, não é isso? Você pega ele numa plataforma aqui na Terra, aí a SpaceX lá com o Elon Musk aperta um botãozinho e ele é lançado ao espaço. Da mesma forma, é bom, né, fazer isso aqui, ó, que aí o seu bíceps aparece. É... Quem treina é desse jeito. Caçando oportunidade para você mostrar. Então o ponto é o seguinte, você lança um imóvel no mercado e aí você vê como que o mercado vai reagir a isso. A questão é que a forma com que um imóvel é lançado no mercado pode determinar o sucesso de vendas. Ele pode ou não ser vendido pela forma que foi lançado. Às vezes, um mesmo imóvel lançado com estratégias diferentes performa totalmente diferente. O que significa isso? Que o público consumidor estava ali, mas o público consumidor vai ser impactado conforme a estratégia que você for adotar. Então, quais são os modelos de lançamento que existem? Eu estou hoje com o meu quadro, nosso quadro branco, nosso canvas de estudo. Estou compartilhando ele agora com vossas senhorias e eu vou explicar para vocês nele sobre os modelos mais comuns. Existem vários, tá, pessoal? Eu separei 3 modelos que eu sei que é muito comum, muito utilizado e eu sei que existem outros, mas esses são os mais comuns, então vale a pena a gente focar nisso. Até porque eu quero focar no represamento. Modelo número 1 é o represamento, e eu vou explicar daqui a pouco como que funciona ele, então vou deixar ele por último. Modelo número 2 é através do lançamento com exclusividade, ou lançamento fechado, que a gente chama. E o modelo número 3 é o tradicional. Eu vou explicar rapidamente o que é esse modelo com exclusividade ou lançamento fechado. É quando você vai lançar de fato um imóvel no mercado, só que você não deixa ele aberto, para que todo mundo que tenha condição possa comprar ou que tenha interesse possa saber a informação. Ele é lançado para um grupo específico de pessoas. Por exemplo, quem tem cotas, tem carros ou alguns acessórios de alto luxo, é muito comum que algumas empresas lancem apartamentos. Vou dar um exemplo. Vai lançar um apartamento lá de alto luxo da Mercedes-Benz. É muito comum que ela só abra para o grupo exclusivo das pessoas que têm carro da Mercedes ou têm um relacionamento com a marca. Esse é um exemplo para você possa entender que existe um modelo de lançamento que é feito em exclusividade para um grupo específico, que costuma funcionar muito, mas aí depende do produto. É por isso que o lançamento ele deve ser decidido com base em uma pesquisa muito bem feita. Você não chega e fala assim, pô, eu gosto muito de represamento, eu vou lançar o meu produto modelo de represamento. Não faça isso. Entenda primeiro como é o seu produto
Quem é o público consumidor? E aí você decide o modelo com base nisso. Existem essas pessoas do alto luxo, por exemplo, que o fato de você lançar em exclusividade para eles, eles compram. Se você lançar esse mesmo produto, abrir para todo mundo e eles serem mais um para comprar, pode ser que eles não comprem seu produto. Então, esse modelo aqui, ele é pouco usado, é mais usado no alto luxo, mas é um modelo muito comum no mercado. O outro que eu quero falar para vocês é o modelo tradicional. O que é o modelo tradicional, Lucas? É quando você tem aí um produto, e eu vou desenhar aqui para você, para ficar bem didático, né? Imagina que você tem aqui uma cidade, e esses pontinhos aqui que eu coloquei em azul, são pessoas, né? É o mercado. Pessoas interessadas em comprar um imóvel em determinada cidade. E aí você tem um empreendimento, ou você, a loteadora, a construtora vai lançar um empreendimento. E aí sai o registro, tá tudo certinho, ela chega para o mercado e fala, mercado, pronto, tá aqui o meu produto, nessas condições, com essas condições de pagamento, nessa localização, para esse público, consuma o meu produto. Pronto, ela simplesmente pega o produto, coloca na prateleira disponíveis para todas as pessoas possam comprar. Esse é o modelo comum, é o modelo tradicional. Normalmente, as loteadoras, as incorporadoras e construtoras que não têm um time de venda forte costumam simplesmente pegar o produto e colocar no mercado, sem nenhuma estratégia de venda por trás. Muitas delas, na verdade, têm uma estratégiazinha. Monta um folder, um flyer, um panfleto, um vídeo teaser, um vídeo conceito e apresenta para o mercado. Mas, diferente da estratégia que eu vou mostrar para vocês agora, que é de represamento, o grande ponto é que eles simplesmente liberam para o mercado sem criar nenhuma pressão. E aqui eu já abro o gancho para explicar para vocês o que é o modelo de lançamento através de represamento. Esse é o modelo que eu mais trabalho, hoje na coordenação que eu trabalho, é o modelo que a gente mais utiliza, porque nós lançamos principalmente loteamentos, então é muito comum que seja essa estratégia em loteamentos. O que é o lançamento através do represamento? Para que vocês possam entender e ficar bem didático, imagina o seguinte, eu tenho aqui a cidade X, uma cidade aí comum do interior ou uma cidade metropolitana. Vocês há de convir comigo que qualquer local, para qualquer produto, existe uma demanda limitada. Existe uma certa quantidade de pessoas que querem adquirir aquele seu produto e aquela quantidade de pessoas é limitada. Então vamos supor que dentro desse quadrado aqui, ó, essas várias bolinhas azuis que eu estou colocando são pessoas interessadas em comprar imóvel. E eu vou colocar como exemplo aqui um loteamento com um lote de 360 metros quadrados. As pessoas têm interesse. Quando você vai fazer um lançamento nessa modalidade de represamento, você vai ter a estratégia que você vai adotar fazer com que todas essas pessoas que estão interessadas possam conhecer o seu produto, mas não podem comprar antes de um determinado dia. Então vai ser estabelecido um dia específico para que elas possam ter acesso à compra daquelas unidades. Então, dentro do período estabelecido, se aparecer uma pessoa querendo comprar, ela não pode comprar, ela precisa esperar. A ideia de fato é represar as pessoas até o lançamento. Então, o lançamento do meu produto está marcado para o dia D. Aqui eu vou lançar o meu produto. Aqui estão as pessoas interessadas. E o objetivo do lançamento, o represamento, é criar uma expectativa para a compra. Então, todas essas pessoas que estão aqui interessadas em comprar imóvel de 360 metros quadrados, elas vão começar a conhecer o produto, se relacionar com ele através dos corretores e após esse relacionamento, elas vão começar a ser represadas para em um único dia ou em um único final de semana ou em 3 dias, isso aí varia muito, elas possam participar de um dia de compras e comprar. Agora, olha só qual que é a grande sacada de mestre por trás do represamento. Você vai criar um ponto de pressão para vendas. E venda é isso, é um processo muito bom porque ele exige ativar alguns gatilhos nas pessoas. E um dos principais gatilhos para a venda é o gatilho da urgência. Se eu não comprar agora, eu vou perder.
E acredite, o represamento é a melhor estratégia para você ativar esse gatilho da urgência. Então, as pessoas que estão interessadas, e aqui eu tenho, por exemplo, 1.000 pessoas interessadas em imóveis na cidade como um todo, eu consegui represar para o lançamento 500 pessoas. Então, 500 pessoas vão participar, mas eu só terei disponível para venda, por exemplo, neste caso aqui, 250 unidades. 250 unidades. Ou seja, o que vai estar passando aqui na cabeça dessas pessoas aqui? É uma grande oportunidade. Se eu não comprar agora, eu vou perder. E aí, quando você vai abrir a tabela de vendas, pode ser que o preço esteja além do que a pessoa esperava. Mas como ela sabe que tem muita gente querendo comprar, já que tem 500 interessadas e só 250 lotes, ela está disposta a pagar mais para não perder. E é por isso que o represamento ele gera um pico de pressão que faça com que a venda aconteça por meio de uma antecipação. Pera aí, Lucas, eu me perdi totalmente nesse raciocínio. Como assim? Pico de pressão através de uma venda por meio de antecipação. Pessoal, a venda de um imóvel, ele é normal que ele demore muito para acontecer, porque o cliente ele vai ter uma tomada de decisão muito lenta. Do dia que o cliente decide assim, nossa, eu gostaria de comprar um terreno, até o dia que ele assina a escritura, costuma ter um lapso muito grande. Por quê? Primeiro, é uma compra de alto valor, é muito caro. Segundo, normalmente é a compra mais cara da vida dele. E normalmente é a compra que ele tem na mente que vai passar o resto da vida. Então ele precisa pensar muito sobre comprar ou não aquele imóvel. Logo, a decisão de compra demora muito. Agora, minha pergunta para você é o seguinte: você quer esperar todo esse tempo para que seu cliente possa pensar e comprar o seu imóvel? Ou você gostaria que dentro de um período muito curto ele tomasse a decisão de compra? Aposto que você escolheu a última opção. Se você escolher a última opção, o modelo de represamento resolve esse problema. Por quê? De quando o produto é apresentado ao mercado aqui até o momento que as pessoas compram, costuma demorar, em média, 30 dias. Ou seja, em 30 dias, no modelo padrão de represamento, as pessoas vão ser bombardeadas com informações do produto, elas vão tendo relacionamento, conhecendo o produto, visitando o produto, e os corretores vão colocar na cabeça delas, ó, dia X é o dia da venda, dia Y é o dia da venda, dia X é o dia da venda. E ela vai gerando essa sensação de eu preciso ir lá para conhecer, eu preciso ir lá para ver as condições. Quando ela chega lá, que ela vê aquele monte de pessoas comprando, ela vê que tem uma oferta limitada e uma demanda muito grande, ao invés dela voltar para casa para pensar, para conversar com os parentes, para demorar mais 6 meses para tomar decisão, ela toma a decisão para não perder a oportunidade. E é por isso que o modelo de represamento funciona muito. Ele é muito utilizado. Por quê? Ele consegue antecipar a decisão de compra do cliente. Pega uma decisão que demoraria 6, 7 meses para ser tomada e faça com que ele tome em 30 dias. Por natureza, o ser humano, se ele puder, ele vai procrastinar uma decisão tão importante como essa. Até o final. Por quê? Tem medo de errar. Eu viro para você agora e te pergunto, quantas e quantas decisões importantes na sua vida você não tomou porque você estava simplesmente com medo de errar, de tomar a decisão errada e aí você ficou em cima do muro. Já dizia o filósofo, o zero é extremamente confortável. Porque quando você está no zero, tudo é expectativa. Mas as expectativas, elas não geram frustrações se elas não forem colocadas em ação. Então, o seu cliente ele vai ficar a vida toda. Nossa, eu poderia comprar, mas eu espero semana que vem. Eu espero a economia mudar. Eu espero o governo, mas o governo está horrível. E ele vai. Já no represamento, quando o corretor manda pela informação, ô meu amigo, como é que você está? Tudo bem? Deixa eu te falar, já temos aqui 500 pessoas cadastradas para o lançamento e são apenas 300 lotes. Você tem certeza que você não quer participar do lançamento agora? E o cara pensa, nossa Deus, eu preciso comprar, porque se eu não comprar agora eu vou perder a oportunidade. Você ativou o gatilho da escassez da cabeça dele. Conseguiram entender? O modelo de lançamento ele é muito bom por causa disso. Ele gera essas sensações no cliente. Por que eu quero que você entenda isso? Porque agora eu vou aprofundar um pouco mais esse modelo para que você, como corretor ou como imobiliária, possa adaptar as suas estratégias de venda e de comunicação a favor disso, usando esses gatilhos. Bom, vamos lá. Subindo aqui rapidinho para vocês, ó. Então, o represamento. Quais que são
as principais vantagens do represamento. Número 1, vantagem número 1, e que ela de fato é muito importante no processo, maximização de lucros. Como assim, Lucas? Como que um modelo de represamento ele consegue maximizar o lucro do lançamento e, portanto, o lucro dos corretores, porque aumenta as comissões, nós somos profissionais que recebemos por porcentagem em cima das vendas, então, se aumenta o VGV do loteamento, naturalmente aumenta a sua comissão. Ele maximiza pelo seguinte motivo: quem decide o preço da unidade é a pressão de vendas. Eu acabei de falar para vocês aqui, ó, que neste exemplo nós tínhamos aqui 500 pessoas interessadas e nós tínhamos 250 lotes. Ou seja, nós sabemos que se tem muitas pessoas interessadas, nós temos muita demanda. E se nós temos uma oferta mais baixa, para equilibrar isso, nós temos que aumentar o preço das unidades. Então, se nós aumentamos um pouco o preço dos lotes, nós não vamos perder, porque nós sabemos que tem muitas pessoas interessadas. Agora, imagina que é o inverso. Nós temos aqui, para o lançamento, nós temos apenas um total de, vamos colocar aqui, 200 cadastros e nós temos 500 lotes. Se eu lançar esse loteamento muito caro, com uma demanda tão baixa, eu não vou performar vendas. Ou seja, o preço ele deve ser estabelecido com base na pressão. É por este motivo que a coordenação de vendas não passa os preços antes. Nós precisamos esperar. Por quê? Nós vamos maximizar o lucro. Lucas, mas o objetivo é somente maximizar que o pessoal maquiavélico... Primeiro, pessoal, não sejam bobinhos. O mercado ele sobrevive disso. Ele é um mercado de capitais. Ele é capitalista. É necessário dinheiro. E quanto mais dinheiro, melhor. Mas não é só por isso. Não é só pelo dinheiro. É porque dessa forma, nós de fato conseguimos ter um termômetro real de quanto o mercado valoriza aquele produto. E você concorda comigo que se o mercado valoriza muito um produto, o preço dele deve estar à altura disso? E se o mercado não valoriza muito o produto, o preço dele também deve estar aquém disso? Então essa é a estratégia. O preço ele é estabelecido com base na pressão. Por isso não é revelado o preço antes. Mas Lucas, o meu cliente, ele quer saber o preço do lote. Ele vive me perguntando quanto que tá. Ele falou que não vai no lançamento se não souber o preço do lote. Bom, é muito comum que os clientes tenham esse sentimento e ele é verdadeiro. E aí entra a tua estratégia como corretor. O seu objetivo é conseguir levar o cliente no empreendimento para que no empreendimento ou no caso no dia do lançamento para que lá ele possa ver a proposta. Porque quando ele for lá ver a proposta, ele não só vai ver o preço no local, ele vai ser influenciado pela atmosfera de venda. E um preço que no sofá dele pareceria muito caro, na mesa de vendas, com todas as pessoas comprando e o borborinho de vendido, vai parecer barato. Entende? Porque é extremamente importante você, corretor, desenvolver a sua comunicação para que seu cliente esteja presente no lançamento, para que ele vá. Se um cliente chega para você e fala: nossa, eu quero muito comprar, mas eu não vou no evento de lançamento, você me envia a tabela quando você estiver lá? Você fala: ok, eu envio. Não faça isso. É claro, se o cara não puder ir é outra coisa, mas tente levá-lo lá, porque é a atmosfera de venda, é aquela sensação de escassez que vai fazer com que ele antecipe e tome a decisão de compra. É muito importante que você leve o seu cliente no dia do evento do lançamento. Além de nós termos esse equilíbrio dos preços, né, podemos maximizar os lucros do lançamento, nós também conseguimos ter um controle de mercado. O que é o controle de mercado? É esse controle de oferta versus demanda. É muito comum, por exemplo, em um lançamento, e eu passei por isso agora, há 2 meses atrás, lançamos um loteamento com VGV, que inicialmente ele era de apenas, salvo engano, 16 milhões de VGV, 162 unidades, e conforme foi passando os dias do lançamento, foi 18 dias de represamento, nós sentimos que a população estava sedenta pelo produto, e que eles queriam, e que os 162 lotes não eram suficientes. Então o que nós fizemos? Aumentamos a oferta, porque nós tínhamos no total no loteamento 271 unidades disponíveis. Então, no dia do lançamento, nós liberamos todas as unidades e conseguimos vender todas as unidades.
Mas, se estivesse fraco o lançamento, venderíamos apenas as 162 iniciais. Ou seja, com isso eu consigo ter o termômetro e eu consigo direcionar. Coisa que no tradicional não tem como. No tradicional a pessoa simplesmente libera. Ah, tem 300 lotes? Libera 300 lotes para venda. Mas e se não tiver demanda? Então você fica 300 lotes no estoque. 300 lotes pagando IPTU. Você vai ter que entregar as obras dos 300 lotes e aí você tem um grande problema, porque às vezes comprou um cliente lá na ponta de lá e outro na ponta de cá. Então você está com um grande pepino na mão. Para as loteadoras não é bom isso. Por isso que muitas das vezes é muito interessante você fasear ou você vender conforme a pressão, conforme a demanda. Tudo é determinado nesse período do lançamento. Bom, qual que é o grande risco? Porque existem riscos e desvantagens nesse processo de lançamento. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Importante, tá, pessoal? Bebam água. Riscos do processo de lançamento. Número 1, perda de interesse. Infelizmente, nós temos aí um período de espera na qual o cliente não sabe preço, condição de pagamento, então ele vai ter que esperar e pode ser que neste período existam outras ofertas que o tentem e ele compre um outro imóvel ou simplesmente desista de comprar imóvel nesse período. Então esse é um problema no lançamento. Na venda aberta não acontece isso. Abriu as vendas, o cara chegou lá, quer comprar hoje, ele compra. No lançamento tem que esperar. Então isso aí é um ponto negativo do processo de lançamento por represamento. Outro ponto negativo é o desgaste de imagem. Isso é muito ruim. Porque você concorda comigo que se eu faço um lançamento muito longo, por exemplo, de 60 dias, 70, eu já vi lançamento de 75 dias, conforme vai passando, vai batendo, as pessoas vão cansando o produto, dos corretores, da oferta, e até mesmo que as pessoas estavam muito quentes e comprariam com 30 dias de represamento, caem, desistem, apresenta-se para elas outras objeções e elas se deixam levar por essas objeções e não compram. Então esses são dois grandes pontos ruins. O desgaste da imagem acontece se o processo for muito longo e também a perca de interesse dos clientes. É por isso que o processo ele é muito particular. Você vai sentindo a cidade, a região para poder tomar essa decisão. Agora, o que você precisa entender? Entenderam, eu imagino que sim, né, um pouquinho sobre essa questão aí do lançamento, como que funciona. Eu quero que você entenda outra coisa muito importante. Dentro de um lançamento, pessoal, algo que vocês precisam entender é que o mais importante em um lançamento é conseguir aquecer a audiência e, número 2, ativar os gatilhos. O que é aquecer a audiência, Lucas? Bom, aquecer a audiência é entregar informações sobre o seu produto suficiente para gerar interesse. Agora eu já vou entrar em estratégias que vocês, corretores, devem adotar, tá bom? Vocês já entenderam aqui o que é um processo de lançamento através do represamento. Só para recapitular, você inicia, você tem um dia X de vendas, você só vende naquele dia, gera um represamento das pessoas interessadas através de cadastros, para que naquele dia ela possa comprar, gerando um pico e uma pressão de vendas que façam que ela antecipe a decisão de compra. Isso é lançamento através de represamento. Agora, você, corretor, que vai trabalhar esse processo, deve entender que você deve fazer duas coisas fundamentais. Número 1, aquecer a audiência. Primeiro, aquecer a audiência. O que é aquecer a audiência, Lucas? É você entregar informações sobre o seu produto, sobre o seu imóvel, que cumpram dois propósitos fundamentais. Propósito número 1 aqui, vamos lá, propósito número 2. O propósito número 1 é que as pessoas que vão começar a se relacionar com você através dos seus anúncios, do seu pirata, o que for, elas devem entender como que aquele produto que você, imobiliário, que está ofertando, resolve as dores dela. E número 2, ela deve entender como que aquele produto que você está ofertando realiza os desejos. É isso. Qualquer compra que o ser humano faz está baseado nessas duas coisas. Ou ele compra para resolver uma dor, um problema, ou ele compra para realizar um desejo, explícito ou oculto. Então você, como profissional de vendas, deve conseguir entender como que o seu produto resolve as dores e realiza os desejos
daquele público específico. Então, antes mesmo de você, aqui eu vou pegar então uma etapa que está antes disso aqui. Antes de você começar a desenvolver as suas estratégias para saber como que o seu público resolve as dores e os desejos do seu público, você deve entender o seu público. Lucas, vou fazer um lançamento imobiliário do produto X. O que você me recomenda fazer? Número 1, entender duas coisas fundamentais. A fundo, entender o produto e entender o público. O que é entender o produto? Você, de fato, precisa entender tudo que o seu produto oferece. É um loteamento? O que ele oferece? É um condomínio fechado? O que ele oferece? É um apartamento? O que ele oferece? Qual a localização? Qual a infraestrutura? Qual o prazo de entrega? Quem são as loteadoras? Você precisa entender para quem aquele produto foi desenhado, com base no tamanho dos lotes, com base na metragem, com base na infraestrutura. Após você entender e dominar o produto, você vai desenhar qual é a persona ideal para aquele produto. Quem é a pessoa ideal para comprar esse produto. E aqui eu não vou aprofundar sobre persona e tudo mais. Isso é um assunto para outra aula, tá? Agora você vai entender o público, a persona. Quantos anos tem a pessoa que compra esse produto? Ele é casado ou é solteiro? Ele tem qual renda? Ele trabalha em qual profissão? Ele está aqui na cidade? Ele está em outra cidade? Você vai entender as pessoas. Com base nisso, você vai ver como que o seu produto resolve as dores deste público e realiza os desejos dele. Vou te dar um exemplo. Eu lancei uma vez um condomínio fechado para segunda moradia. Esse condomínio fechado para segunda moradia eram para pessoas casadas que moram em Belo Horizonte, que tem 1 ou 2 filhos e tem mais de 45 anos. Então, quando eu fiz o meu criativo, eu não falei, se você pretende adquirir o seu primeiro imóvel, não, em nenhum momento, porque essa não é a dor desse público. Esse público já quer outra coisa, ele já está cansado e fadigado de estar na cidade, ele quer um descanso para a família, para os filhos, para passar o final de semana. Então, quando eu fui fazer o criativo, eu falei o seguinte, se você está buscando um empreendimento para descansar no final de semana, para passar os feriados, para curtir com a família, para viver os melhores momentos ao lado das suas crianças, esse loteamento, este condomínio é ideal para você. Deixa eu te apresentar o condomínio X. Ou seja, eu fui direto na dor desta pessoa. Naturalmente, com base nesse criativo, eu já eliminei as pessoas que não querem isto e eu já segmentei, selecionei as que querem. Então, eu tenho que entender como que o meu produto resolve as dores e realiza os desejos. Com base nisso, eu vou começar a desenvolver toda a minha estratégia de divulgação e de vendas. E aí, eu vou começar a usar os 2 gatilhos principais dentro de um lançamento por represamento. Quais são, Lucas, os 2 gatilhos principais? Vamos ver se vocês sabem. Um é o gatilho da escassez. Esse gatilho aqui, ele é... Vou até pegar aqui, ó, tá mais fácil. Tem como copiar aqui? Tem como. Um é o gatilho da escassez e o segundo é o gatilho da urgência. São os 2 gatilhos mais utilizados dentro de um lançamento imobiliário. Como que você utiliza, o que é e como que você utiliza o gatilho da escassez? O gatilho da escassez, ele está baseado na ideia que algo é limitado e que vai acabar. Então, existe uma quantidade limitada disso e se você não comprar, você vai ficar sem. Isso aqui é a base do gatilho da escassez. E o bom do mercado imobiliário é que o gatilho da escassez ele é um gatilho real. O que significa isso na prática? Que, de fato, se existem 200 lotes, tem 200 matrículas e não dá para fazer mais ali. Só existe essa quantidade de lotes. Não tem como eu pegar uma mesma matrícula e ter mais lotes ali. Não tem como, entende? Diferente, por exemplo, de um curso online que a pessoa fala, tem 100 vagas. Mas se ele quiser colocar 1.000, 1 milhão, ele coloca. No mercado imobiliário, o ativo terra, ele é um ativo limitado. Se fulano comprou esta terra com essa geolocalização, outra pessoa não compra. Então é importante que você
Entenda isso e use muito na sua comunicação. Use a quantidade de lotes. Lucas, mas eu tenho uma quantidade de lotes muito grande, então tente caçar outras formas de ativar a escassez no seu cliente, para que ele sinta que isso vai acabar, isso é limitado. Porque se você fizer bem feito esse gatilho da escassez, você vai ativar também o gatilho da urgência e ele vai querer tomar a decisão rápida, que é o segundo gatilho. Urgência, você precisa decidir agora, dentro desse período. Lucas, por que isso vai funcionar? Porque se eu seguir essa estratégia, ela vai funcionar. Por quê, pessoal? Quando você tem um produto que foi bem desenhado, foi feito um aquecimento prévio na audiência, você como corretor entrou e você entendeu o produto, entendeu o público, começou a fazer ações direcionadas para resolver as dores da pessoa, realizar os desejos dela, conseguiu ativar nesse público a escassez e a urgência, você só precisa levar ela para o evento. Só precisa levar ela para o dia do lançamento. Se você levou ela para o dia do lançamento, a coordenação que é boa, as empresas são boas de estratégia de coordenação de vendas, elas vão conseguir criar um plano de pagamento que, apesar de ser um plano de pagamento que maximiza o lucro, ainda assim se apresenta como uma oportunidade. Então imagine o seu cliente, chegou no lançamento, ele está com a sensação que tem pouco, que vai acabar, de escassez. Ele sabe que se ele não comprar aquele dia, vai acabar. É urgência. E ele encontrou uma boa condição de pagamento, isso é uma oportunidade. E todas as pessoas adoram comprar oportunidades. Isso é a chave do lançamento por meio de represamento. Oportunidade. E aqui eu dei para você o grande ponto. Batam sempre com seu cliente, como que isso é uma oportunidade única. Lucas, mas está batida essa informação de oportunidade. Eu estou entregando para você aqui a base. Claro que você não vai chegar para o cliente e vai falando oportunidade, oportunidade, oportunidade. Todo mundo já está ouvindo isso, vai caçar outras formas de falar com a oportunidade. Mas você está entendendo que, de fato, o processo, se for bem feito, e você como imobiliário, como corretor, seguir esse processo, você vai conseguir gerar essa sensação no seu cliente, que é uma oportunidade, e aí ele vai fazer a compra. Bom, deixa eu ver se tem algum ponto de anotação importante aqui. Muito importante esse ponto que eu deixei aqui para vocês. Seguinte, o grande objetivo, o maior objetivo de você, imobiliária ou corretor, dentro de um lançamento, é isso aqui que eu escrevi. Você precisa criar uma base de pessoas interessadas. Isso é audiência. Audiência é a chave para todas as coisas. Se você tem audiência, você tem pessoas, você tem vendas. E existe, claro, estratégias para você poder aumentar essa base de pessoas interessadas, capilarizar isso. E existem estratégias para você converter mais pessoas interessadas. Mas no final das contas, você precisa ter muita audiência. Como que você vai captar essa audiência, que a gente chama no mercado de leads, varia muito. Tem pessoas que fazem tráfego pago, tem pessoas que fazem tráfego orgânico, barraquinha, indicação, panfletagem, bandeirada, rádio, jornal, 1 milhão de coisas que você tem para fazer. Mas quando você chega em um lançamento, é fundamental que você crie audiência. Criou audiência, você vai começar a desenvolver aquelas estratégias que eu falei para vocês. Com a audiência na mão, você começa a mostrar para essa audiência como que o produto resolve as dores e os produtos, gera a escassez e a urgência, leva para o dia do evento e aí é só partir para o abraço. Bom, pessoal, essa daqui era a nossa aula que eu queria deixar claro para vocês entendessem melhor como que funciona o processo de lançamento através do represamento. Eu espero que você de fato tenha entendido. Eu vou tentar disponibilizar esse material para vocês aqui no nosso Drive, tá? Então vai estar o link do Drive aqui, clica, esse material vai estar aí para você poder baixar e poder revisar tudo isso aqui. Um prazer estar com você, não deixe de dar o seu joinha aí pra gente e até a próxima live aula.